Pasta 7. Capítulo 7. 10 de julho. Contato com o Brig do Rio em demanda de Norfolk. Tempo brumoso com ligeiro vento incômodo do leste. Hoje, Hartman Rogers morreu, tendo sido acometido de espasmos no dia 8, após beber um copo de grog. Esse homem era do partido do cozinheiro e um daqueles em que Peters depositava inteira confiança. Ele disse a Augustus que acreditava que o imediato o tivesse envenenado e que supunha, se não ficasse sob aviso, que sua vez não tardaria a chegar. Do seu partido havia agora somente ele, Jones e o cozinheiro, do outro lado eram 5. Ele falara com Jones sobre arrebatar o comando ao imediato. Tendo o projeto sido acolhido com reticências, abtivera-se de insistir na questão ou sequer de tocar no assunto com o cozinheiro. Fez bem em ser tão prudente, pois de tarde o cozinheiro expressou sua resolução de tomar o partido do imediato e bandeou-se formalmente. Jones aproveitou um ensejo para indispor-se com Peters e insinuou que faria saber ao imediato o plano que fora aventado. Evidentemente não havia tempo a perder, e Peters exprimiu sua resolução de tentar apoderar-se do barco a todo custo, contanto que Augusto lhe prestasse auxílio. Meu amigo de pronto lhe assegurou sua predisposição a ingressar em qualquer plano nesse propósito e, julgando favorável a ocasião, revelou minha presença a bordo. O mestiço não ficou mais atônito que encantado, pois não tinha um pingo de confiança em Jones, a quem já considerava integrante do partido do imediato. Eles desceram imediatamente. Augusto chamou-me pelo nome e Peters e eu logo fomos apresentados. Foi combinado que tentaríamos retomar um navio à primeira oportunidade, deixando Jones totalmente fora de nossos conselhos. Em caso de sucesso, faríamos o Brig entrar no primeiro porto que se oferecesse e o entregaríamos às autoridades. A deserção dos seus frustrara os projetos da expedição de Peters ao Pacífico, uma aventura que não podia ser levada a efeito sem uma tripulação. E agora, ele se fiava em ser absolvido no julgamento, alegando insanidade, que ele jurou solenemente lhe ter instigado a prestar ajuda ao motim, ou em obter um indulto se declarado culpado por intermédio de nossa intercessão. Nossas deliberações foram interrompidas pelo grito de ferrar velas, e Peters e Augustus correram ao convés. Como de hábito, a equipagem estava quase toda bêbada. Antes que as velas fossem ferradas convenientemente, uma violenta rajada deitou o Brig sobre um dos bordos. Arribando-o, porém, ele se aprumou, tendo embarcado boa quantidade de água. Nem bem se afastara o perigo, quando outra rajada assaltou o navio e imediatamente depois mais outra, sem causar avarias. Tudo levava a crer numa tempestade iminente que, de fato, dali a pouco se abateu com grande fúria do norte e do oeste. Amarrou-se tudo o melhor que se pôde e nos pusemos a capa, como de praxe, sob um traquete de rises cerrados. A noite se avizinhava, o vento ganhou violência, com o mar notavelmente grosso. Peters regressou então ao castelo de proa com Augustus e nós retomamos as deliberações. Concordamos que nenhuma oportunidade poderia ser mais propícia do que a presente para levar a efeito nosso plano, visto que ninguém esperaria uma tentativa dessa espécie em tal momento. Com o Brig e a capa de velame reduzido, não haveria necessidade de manobrar até a volta do tempo bom. E se tivéssemos sucesso em nossa tentativa, poderemos libertar um ou talvez 2 dos homens para nos ajudar a conduzir o Brig a um porto. A principal dificuldade era a grande desproporção de nossas forças. Havia somente 3 de nós e no camarote eles eram 9. Depois, todas as armas a bordo estavam em seu poder, com exceção de um par de pistolas que Peter escondera consigo e da grande faca de marinheiro que sempre trazia presa ao cinturão de suas calças. A partir de certos indícios, como por exemplo não se achar nenhum machado e nenhuma alavanca nos lugares de costume, começamos a temer que o imediato tivesse suas suspeitas, ao menos no tocante a Peters, e que não deixaria escapar a oportunidade de se livrar dele. Era evidente que, resolvêssemos fazer o que quer que fosse, não havia tempo a perder. No entanto, as forças eram muito desiguais para não procedermos com a maior cautela. Peter se ofereceu a subir ao convés e entabular uma conversa com Vigia Allen, até aproveitar uma boa oportunidade de atirá-lo ao mar sem pena e sem barulho. Depois, Augustus e eu deveríamos subir e tentar nos apossar de algum tipo de arma no convés. Enfim,
Juntos nos precipitaríamos e tomaríamos de assalto a escada do tombadilho antes que se pudesse oferecer qualquer resistência. Objetei a isso, pois não acreditava que o imediato, um sujeito ladino em tudo que não tocasse seus preconceitos supersticiosos, fosse homem de se deixar apanhar tão fácil. O próprio fato de haver um vigia no convés bastava para provar que ele estava alerta, pois não era uso, exceto em navios nos quais a disciplina é rigidamente observada, plantar um vigia no convés quando o navio está à capa num temporal. Como escrevo, sobretudo para pessoas que nunca estiveram no mar, talvez faça bem explicar a exata condição de um navio sob tais circunstâncias. Ir à capa é uma medida a que se recorre por várias razões e que se efetua de diversas maneiras. Em tempo calmo, é com frequência posta em prática simplesmente com vistas a fazer parar o navio para guardar outro navio ou objeto semelhante. Se o navio que vai à capa está sob velas plenas, a manobra em geral é realizada pondo-se em rotação parte do velame, de modo que recebam o vento em contrário quando então o navio estaciona. Mas estamos falando aqui de um navio à capa numa tempestade. Isso se faz com o vento de frente forte demais para se portar velas sem perigo de naufrágio, e por vezes mesmo com vento moderado, estando o mar encrespado demais para que o navio lhe possa fazer frente. Se um navio navega de vento em popa num mar muito grosso, muita avaria geralmente é causada pelas ondas embarcadas na ré e por vezes dos violentos mergulhos de proa. Em tal caso, raramente se recorre a essa manobra, a menos que haja necessidade. Quando o navio faz água, muitas vezes é posto de vento em popa, mesmo nos mares mais grossos. Isso porque, se estivesse à capa, suas costuras seguramente se distenderiam muito pela violenta fadiga, e este não é o caso quando se navega de vento em popa. Muitas vezes também faz-se necessário tomar o vento pela popa para fazer avançar o navio, seja quando o vendaval é de fúria tal que rasgaria em pedaços a vela empregada para ter o vento de frente, ou quando, em resultado de uma construção defeituosa do cavername, ou por outras causas, a manobra preferível não pode ser efetuada. Navios numa tempestade vão à capa de diversas maneiras, segundo sua construção peculiar. Alguns vão melhor à capa sob um traquete, e esta, creio eu, é a vela mais comumente empregada. Grandes navios de maçame quadrangular têm velas para esse expresso fim, chamada velas de stai. Vez por outra, a bujarrona é empregada sozinha, por vezes a bujarrona e o traquete, ou um traquete com ris duplo, e não raro as velas de popa. Acontece com frequência de os velachos responderem ao melhor propósito que qualquer outra espécie de vela. O grampus ia em geral à capa sob um traquete de risos tenses. Para ir à capa, leva-se a proa do navio para bem junto ao vento, de modo a enfunar a vela caçada, ou seja, quando ela atravessa diagonalmente o navio. Feito isso, a popa já aponta a poucos graus de direção de onde sopra o vento, e o bordo a barlavento recebe, é claro, o choque das ondas. Nessa situação, um bom navio resistirá a uma tempestade muito forte sem embarcar uma gota d'água e sem mais socorro da parte da tripulação. O timão é em geral amarrado, mas isso é de todo desnecessário, salvo pelo barulho que faz quando solto, pois o leme não tem efeito sobre o navio à capa. Aliás, bem melhor é deixar solto o timão que atá-lo muito firme, pois o leme corre o risco de ser feito em pedaços pelo mar grosso, se não houver espaço para o timão jogar. Enquanto a vela resistir, um navio bem modelado manterá sua posição e cortará todos os mares como se imbuído de vida e razão. Se a violência do vento, no entanto, rasgar a vela, um feito que de ordinário requer um verdadeiro furacão para ser produzido, há então perigo iminente. O navio desprende-se do vento e, apresentando o costado ao mar, fica totalmente à sua mercê. Um único recurso nesse caso é trazê-lo calmamente a favor do vento, deixando deslizar até que outra vela possa ser içada. Alguns navios vão à capa sem vela alguma, mas tais não são confiáveis no mar. Mas basta de digressão. Nunca fora costume do imediato ter um vigia no convés
quando a capa numa tempestade e o fato de haver agora a par da circunstância dos machados e barras desaparecidos, convenceu-nos plenamente de que a equipagem estava muito de sobreaviso para ser pega de surpresa, como sugeria Peters. Algo, porém, havia de ser feito e com a menor demora possível, pois não restava dúvida de que, uma vez entretida a suspeita contra Peters, a primeira ocasião ele seria sacrificado e tal ocasião certamente seria ou encontrada ou ensejada ao se aplacar o vendaval. Augusto sugeriu então que, se Peters pudesse apenas remover, sob um pretexto qualquer, a corrente da âncora depositada sobre o alçapão no camarote, talvez fosse possível cair sobre eles de improviso pelo caminho do porão. Mas uma pequena reflexão nos convenceu de que o navio rolava e oscilava com demasiada violência para qualquer tentativa dessa natureza. Por sorte, tive por fim a ideia de tirar proveito dos terrores supersticiosos e da consciência pesada do imediato. Será lembrado que um dos homens da equipagem, Hartman Rogers, morrera pela manhã, tendo sido atacado 2 dias antes por espasmos depois de beber alguns licores e água. Peters nos exprimira a opinião de que esse homem fora envenenado pelo imediato e, para tanto, tinha razões controversas que jamais lhe pudemos arrancar. Essa recusa obstinada era bem conforme a outros pontos de seu singular caráter. Mas tivesse ele ou não mais sólidos motivos que nós mesmos para suspeitar do imediato, deixamos-nos persuadir facilmente pelas suas suspeitas e resolvemos agir de acordo. Rogers morrera por volta das 11 horas da manhã, em violentas convulsões. O corpo oferecia poucos minutos após a morte um dos mais horrendos e repulsivos espetáculos de que guardo lembrança. O ventre inchara imensamente, tal como o de um afogado que permaneceu várias semanas debaixo d'água. As mãos estavam na mesma condição, enquanto o rosto achava-se enrugado, murcho e de uma brancura de giz, exceto por 2 ou 3 pústulas de um vermelho luzente, semelhantes àquelas ocasionadas pela erisipela. Uma dessas pústulas estendia-se em diagonal pelo rosto, tapando completamente um olho com uma tarja de veludo vermelho. Nessa condição repugnante, o corpo fora alçado da cabine por volta do meio-dia para ser lançado borda fora, quando o imediato, passando-lhe à vista, pois foi então que o viu pela primeira vez, e talvez tocado de remorso pelo seu crime ou fulminado de terror por tão horrível visão, ordenou aos homens que cosessem o corpo em sua rede de dormir e lhe concedessem os ritos costumeiros de sepultura marinha. Tendo dado essas ordens, desceu, como se quisesse evitar qualquer visão ulterior da sua vítima. Enquanto se faziam preparativos para obedecer às ordens, a tempestade abateu-se com grande fúria e o propósito foi momentaneamente abandonado. O corpo, entregue a si mesmo, pôs-se a nadar no embornal de bom bordo, onde ainda jazia no momento de que falo, debatendo-se com as furiosas guinadas do brigue. Tendo assentado nosso plano, passamos a pô-lo em execução tão rapidamente quanto possível. Peter subiu ao convés e, como previra, foi imediatamente abordado por Allen, que parecia postado no castelo de proa mais como um vigia que para qualquer outro propósito. A sina desse vilão, porém, foi decidida rápida e silenciosamente, pois Peters, aproximando-se dele com ar indiferente, como para lhe falar, agarrou-o pela garganta e, antes que ele pudesse emitir um único grito, arremessou-o por cima da murada. Depois nos chamou e nós subimos. Nossa primeira precaução foi procurar a volta por algo com que nos armar. E tínhamos de proceder com grande cuidado, pois era impossível ficar um instante de pé no convés sem apoio firme, e o mar golpeava violento o navio a cada mergulho de frente. Era indispensável ainda que fôssemos ligeiros em nossas operações, pois a cada instante esperávamos ver subir o imediato para ativar as bombas, sendo evidente que o brigue fazia água muito rápido. Depois de procurar por algum tempo, não pudemos encontrar nada mais conveniente a nosso propósito que os 2 braços da bomba, dos quais Augustus tomou um e eu o outro. De posse deles, despimos a camisa do cadáver e lançamos o corpo borda fora. Então Peter e eu descemos, deixando Augustus de sentinela no convés, onde montou o guarda, onde se postara Allen, e de costas para a escada de tombadilho da cabine, de modo que se algum dos homens do imediato viesse a subir, suporia ser ele o vigia.
Assim que desci, comecei a disfarçar-me a fim de representar o cadáver de Rogers. A camisa que despimos do corpo muito nos ajudou, pois era de forma e caráter singulares e facilmente reconhecível. Uma espécie de bata que o defunto vestia sobre outras roupas. Era de gaze azul, atravessada de largas listras brancas. Após vesti-la, passei a forjar um falso ventre em imitação da horrível deformidade do cadáver entumecido. Isso logo foi feito com algumas roupas de cama. Conferi então a mesma aparência às mãos, por meio de um par de luvas brancas de lã, enchendo-as com todo tipo de trapo ao nosso alcance. Peters arrumou-me então o rosto, primeiro esfregando bem com giz branco, depois borrando-o com sangue que tirou de um corte em seu dedo. A risca sobre o olho tampouco foi esquecida, e apresentava uma aparência das mais chocantes.